Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo Universidade Responde. Como é que funciona isso? Você manda um e-mail para contato@universidade.org com sua pergunta e, na medida do possível, a gente vai respondendo isso, se souber responder, é lógico. A pergunta de hoje veio, deixa eu ler aqui, tá? Da Tereza Solange Salles, de Ibiúna, São Paulo, e ela diz o seguinte: acompanho o trabalho da Universidade Era de Cristal desde 2012. Por que as mudanças programadas estão demorando tanto a acontecer? Oi, Tereza, grata pela sua pergunta. A princípio eu discordo. Eu não acho que as mudanças e as transformações previstas estão demorando a acontecer, não. Eu acho que elas já estão acontecendo, mas eu tenho que concordar com você que tem um componente aí que pode fazer toda a diferença. É a questão da realidade. Em que realidade você se encaixa, em que realidade você se enquadra. E eu acho que mudanças estão ocorrendo e significativas porque a minha realidade permite que eu veja essas mudanças e que consiga detectar o que é que está acontecendo. Segundo o Codex, a realidade é algo individual, isso acontece na mente de quem a criou e não depende de nenhuma dimensão. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem sim uma realidade comum, combinada, pactuada com todos os seres do planeta. Uma realidade que demorou muito tempo para ser construída e que vai sendo testada e modificada ao longo do tempo. Isso é uma coisa. Segunda coisa é a realidade que a gente cria, os pequenos pedaços dos quais nós participamos e que fazem sentido ou não para a gente. E também essa realidade que a gente criou, ela impõe para cada um de nós uma lente como se fosse a lente de um óculos mesmo, e eu estou usando o olho, é óbvio, como um exemplo aí de um dos canais dos sentidos, porque a gente quer ver as coisas acontecendo, mas isso pode ser em nível auditivo, isso pode ser em nível tátil, enfim. A gente coloca então para esse exemplo, a gente coloca então uma lente, e essa lente nos faz perceber as coisas de um determinado modo. Quando eu estou feliz, então a minha realidade individual se impregna de toda a felicidade, eu consigo detectar mais elementos de felicidade. Quando eu estou num dia de caos, e isso acontece com todo mundo, eu vou me ligar às situações caóticas, às situações desagradáveis, às situações que se alinham com a realidade que eu estou criando e com a realidade que eu estou entendendo naquele momento. Então a gente pode trocar estas realidades? Claro que pode. É uma questão de estado de espírito? Não é uma questão de estado de espírito. É uma questão de percepção daquilo que você está criando. E para ampliar um pouquinho esse assunto, eu queria falar que isso não tem a ver com crença. Realidade é uma coisa e crença é outra. Então, o que são as crenças? As crenças são os acordos que a gente faz com a realidade. Eu criei uma realidade, aceitei que as condições externas são desse jeito, e aí as minhas crenças, que também vão se modificando, elas vão ancorando esta realidade. São acordos que eu faço. Por fim, para a gente perceber essas grandes transformações no nível macro, a gente também precisa avaliar qual é a nossa capacidade de mudança. Muitas coisas mudam lá fora, mas eu quero do mesmo jeito. Se já é difícil transformar e modificar coisas na minha vida, imagina aceitar as modificações que estão acontecendo. Então, eu tiro de lado, eu boto de lado, deixo de lado que essas modificações estão acontecendo e continuo vendo aquilo do mesmo jeito. Por exemplo, para quem é pai, para quem é mãe, sabe que às vezes a gente continua tratando o nosso filho adolescente
quanta coisa já se modificou nele, em você, na relação, por conta do tempo decorrido, e a gente trata ele como aquele bebezinho de 3 anos. E a gente não quer que seja diferente, a gente não quer modificar essa realidade, a gente não quer aceitar essa transformação. Então eu tenho lá a minha marca de sabão em pó preferida, eu tenho o meu programa de televisão preferido, eu tenho os meus canais da internet preferidos, eu tenho sites que eu vejo todo dia, eu tenho aquele cabeleireiro que corta o meu cabelo há 25 anos e eu não me dou o direito de experimentar coisas novas e de transformar. Será mesmo que aquele sabão em pó ainda está fazendo o efeito que fazia? Ou ele até pode ter se melhorado, ele pode ter ficado melhor ao longo do tempo, ou não, né? Será que aquele programa de televisão ainda é ótimo? Ou ele decaiu, ou as coisas entraram num círculo vicioso e não servem mais? Será que as informações daquele site continuam valendo? Será que... Isso para tudo. E a gente não quer que as coisas se transformem. Então fica muito difícil também de perceber o que se transformou lá fora. Porque a gente olha para a situação e acha que é a mesma. A gente olha para aquela criança que agora tem 25 anos e ainda acha que ele tem 3. E acha que isso é legal, e acha que tem que ser assim. Bom, terminando aí a resposta da pergunta, o objetivo é que esses vídeos realmente sejam curtinhos. As transformações estão ocorrendo, ocorrerão cada vez mais, mas a gente precisa colocar a lente certa, se adequar à realidade correta e tratar de ter flexibilidade em relação às transformações. A casa em que a gente mora, 10 anos depois, está cheia de rachaduras, está cheia de pontos onde a pintura precisa ser refeita, mas a gente passa por lá todo dia e já se acostumou a ver aquele cenário, não percebe que aquilo se transformou. Eu sugiro que você trabalhe com a sua flexibilidade em relação às informações e que você coloque a lente certa para ver as transformações que você quer. Nem todas as transformações são possíveis de serem vistas e são tão objetivas assim. Muitas estão no terreno da percepção, mas elas já estão acontecendo. Beleza? Muito bem, e se você tem uma pergunta, você vai mandar para contato@unaversidade.org e a gente vai tratar de tentar responder. Um grande abraço para você, seja luz!